Eu sou a parte que fala português do evento, junto com o Marcos, e que talvez seja bom, né? A gente vai mudando algumas coisas no Brasil. O Brasil é aquele país estranho onde tudo que é dito em inglês é verdade. Hoje a gente vai mudar um pouquinho essa coisa aqui. Espero que vocês tenham um monte de perguntas para os nossos convidados. Eles vão ter tempo aqui para falar com todos nós, mas antes de começar, eu queria agradecer aos parceiros do evento, em nome da Arizona, a Multiplica, a Frontier, a HP, a Associação Brasileira de Anunciantes, a Associação Brasileira de Marketing Direto, a Associação Brasileira de Propaganda, o Interactive Advertising Bureau, TAM Viagens e Consumidor Moderno no Varejo. Eu vou mais ou menos abrir a nossa conversa aqui hoje, e daí para frente, cada palestrante vai ter mais ou menos 50 minutos e 1 hora durante a parte da manhã, com mais uns 20 a 30 minutos de perguntas. Então, vão guardando as perguntas de vocês. A minha palestra, como é em português, a gente não ficou com tempo para pergunta para ela, mas eu estou disponível nesse e-mail aqui, eu sempre respondo e-mail, eu estou respondendo no momento alguns de 2005 e outros que chegaram hoje. Então, se vocês me mandarem e-mail e não morrerem antes de mim, vocês recebem uma resposta. Está aqui o meu Twitter e o meu blog, onde eu falo de coisas como essa que a gente vai discutir aqui hoje. Esses slides estão nesse endereço aqui, bit.ly, ITM 2011. Tudo maiúsculo aqui, o ITM. bit.ly, ITM 2011. Vocês podem passar lá e pegar os slides. É fácil decorar o nome, eu não vou deixar ele apresentado aqui durante muito tempo. Vamos embora. Estamos falando de marketing, marketing tem a ver com comércio, e comércio começou mais ou menos na feira do troca-troca, né? Desde o escambo histórico, aqui um cartoon do J. Borges, mostrando como era que isso acontecia no interior, e era mais ou menos comum as pessoas trocarem, por exemplo, eu vi isso durante muito tempo, morei no interior do Nordeste, uma espingarda por uma bicicleta, um violão por um rádio, e assim por diante. Mas isso era antes de coisas como a Feira de Caruaru, onde você tinha dinheiro mesmo circulando. A ideia de que dinheiro circula é uma das revoluções estruturais da nossa sociedade e da economia, e ela pode ser marcada de uma maneira generalizada ali pelo meio para o fim do século XVIII. Até então, era mais ou menos esperado que as pessoas trocassem coisas, mas talvez a grande revolução que inicia a sociedade na forma que a gente conhece hoje, ali ao redor de 1750 para frente, seja uma quase obrigatoriedade das transações comerciais envolverem um meio de pagamento, e não a troca de um produto pelo outro. Esse espaço tipo Feira de Caruaru, é uma foto dela aqui, exatamente no ano que eu nasci, em 1955, era o lugar onde supostamente havia de tudo, né? Então, você vai ver as histórias todas, os cordéis, as histórias da época. A ideia geral era que você fosse nessa feira aqui, isso aqui é só um pedaço dela, ela continua para o lado de lá da igreja, assim, e para cá também, era que essa feira tinha de absolutamente tudo. Inclusive, está aqui o mestre Vitalino próprio, vendendo boizinhos de barro na feira. Né? O marketing dele era os próprios boizinhos e a presença do próprio aqui. Como vocês estão vendo, ele não está atraindo muita gente, né? Tem esses dois meninos aqui, e eu tinha esses boizinhos quando eu era menino, e a gente brincava de briga de boizinho de barro, e eu quebrei todos os que eu tinha. Se eu tivesse mantido, eu morava a 100 quilômetros de Caruaru na época, se eu tivesse mantido esses boizinhos em minha propriedade, eu era um milionário colecionador de arte hoje. Marketing dessa época, contrate violeiros e bote para falar do seu produto. Também vi isso acontecer no cenário de feiras do interior do Nordeste, no cenário de alguém que chegava para vender um produto diferente qualquer, até para promoção de geladeira na frente de loja durante muito tempo. Mas o tempo passa. Da mesma forma como nós não estamos no começo do comércio em 1750, 1780, o tempo passa e a gente entra em e-commerce. O mundo muda e e-commerce não começa com a web, ao contrário do que muita gente pensa. O primeiro sistema de online shopping que a gente conhece no mundo foi feito pelo Michael Aldrich, que é um inventor de um monte de coisa em inglês, que foi um sistema de e-commerce baseado em TV, um set-top box e um mecanismo de discagem por linha telefônica para você comprar o que tinha na televisão a partir de um catálogo, no que veio a ser depois aqueles sistemas de videotexto na televisão a partir
da década de 80. Na realidade, o Michael usava uma versão preliminar do primeiro sistema de videotexto da BBC, por exemplo, para botar ordens de compra, obviamente, no computador central, porque a gente não tinha internet na época. E 2 anos depois, a Thomson Holidays foi a primeira agência que fez um sistema B2B para compras online. Eu me lembro de ter comprado, eu morava na Inglaterra nessa época, eu comprei umas férias no sul da França, numa agência de viagem, onde o cara entrava no computador da Thomson e, na realidade, marcava esse troço para você ali na hora, que nem caldo de cana. Em 1982, começou a sério, depois de muitos experimentos, o Minitel na França. O Minitel fez tanto sucesso na história de conectividade e online shopping, apesar de ser centralizado nos computadores da France Telecom, que ele retardou a entrada de internet na França, numa escala tal que, ao redor de 2000, a França ainda tinha menos servidores web do que no Brasil, tendo uma economia várias vezes maior. O Minitel foi um mega sucesso de conectividade, mas de conectividade centralizada. Vários passos à frente, aparece a web em 1990, isso aí é a história que todos nós já sabemos. Para a gente se lembrar, aparece Netscape, o primeiro browser realmente comercial e prático, em 94. Também em 1994, aparece a primeira experiência online shopping, da Pizza Hut. E era, obviamente, uma experiência local. Entregava-se pizza em algumas Pizza Hut nos Estados Unidos. Mas o site foi construído de tal forma, não sei quantos de vocês chegaram a usar isso, que eu testei o mecanismo inteirinho para pedir uma pizza para entregar na minha casa em Recife. E funcionava até o clique final, não tinha nenhum warning, nós só entregamos pizza em São José, San Diego e não sei o quê. Então, se você marcasse bobeira, de repente você comprava uma pizza e o cara tinha que mandar ela pela FedEx. Em 95, a Amazon muda os modelos de negócio da web radicalmente e descobre um filão chamado livros no mercado global. Isso foi parte de um estudo que Jeff Bezos e outros fizeram, e a história disso a gente também já conhece. Isso criou que tamanho de mercado? A previsão para 2011 no mercado americano é 197 bilhões de dólares. Isso é só 8% do varejo americano. Qual é o tamanho do problema que a gente vai ver daqui para frente? Isso está crescendo lá a taxas acima de 10%, de 12%, de 14% por mês, dependendo do conjunto de meses que você considera ano a ano nos últimos anos, numa economia que está basicamente parada. Então, o todo está parado e o varejo está comendo um pedaço do todo de uma forma muito significativa. Dessa forma aqui, ó. Estão vendo que tem meses de crescimento de 17%. Na média dos meses, nós estamos olhando para um crescimento na faixa de 10% a 12%, historicamente. Essa é a previsão do que vai acontecer nos Estados Unidos. Vocês saem crescendo por aí a 8%, 10% por ano. Nós, no Brasil, estamos crescendo 40% do ano passado para esse ano, com a previsão de crescer 30% daqui para frente. Então, nós estamos vendo um crescimento desse negócio, os dados vocês todos conhecem muito mais do que eu, esses 15 bilhões aqui, supostamente, é maior do que o faturamento combinado de todos os shopping centers da cidade de São Paulo. E as pessoas têm razões para fazer isso. Por exemplo, Thanksgiving nos Estados Unidos, 49% das pessoas diz que vai comprar menos nas lojas físicas por causa de engarrafamento, confusão nas lojas, estacionamento do supermercado, gente demais, dificuldade de levar o produto para casa e assim por diante. Quando a gente olha para esse cenário nos Estados Unidos, que já tem uma população muito grande na internet, 90,1% com conexões de banda supostamente larga, a gente está vendo para um número crescente de pessoas, mesmo com a população da internet estável, de uma certa forma, que compram online, que tem uma experiência online de comprar propriamente dito, não é só de analisar o produto. Então, tem um botão em algum lugar com um carrinho para ser apertado. E tem gente que sabe onde é que isso vai acontecer, ou pelo menos diz que sabe onde é que isso vai acontecer. Perguntado recentemente sobre o assunto, Mark Zuckerberg diz que, obviamente, quando ele diz social commerce, the next area to really blow up, ele está dizendo que isso vai acontecer dentro de Facebook. E a gente tem que prestar atenção no que pode acontecer lá dentro, porque isso vai ter a ver com os nossos cenários para marketing de várias formas. Se a gente pegar um cenário digital do que aconteceu no mundo nos últimos 30 anos, e tem vários de vocês aqui na plateia que vão dizer que nunca usaram um negócio desse, mas eu sei que tem gente aí que usou um Commodore 64, que usou um Nintendo NES em 85, que foi usuário do Macintosh ali por 84, 85 também. Tem gente que, eu tenho certeza que pelo menos viu um Amiga 600 que usou o Windows 95,
Tem gente que se recusa a reconhecer isso, mas faz parte da história. American Online, não é? Palm Pilot, sistema de informação pessoal desconectado. Era um rolo para sincronizar ele com qualquer coisa, né? Aí depois você tem Napster e a revoluções na indústria da música, Dell e a revolução dos laptops, revolução mais radical na música, no modelo integrado com iPods, depois uma série de equipamentos da Apple, de repente iPhone, e parece que foi no século XVII iPad. Parece que o iPad sempre teve aí. Não é? Acho que a gente não consegue entender como era que não existia antes. Mesmo que eu não tenha um, mesmo que eu tenha um Motorola Xoom, que é esse que está aqui em cima, que posso demonstrar para vocês depois. Qual a revolução no meio dessa história toda? O que está acontecendo? Qual é o tamanho do problema? Esse dispositivo, no primeiro mês, vendeu 1 milhão de unidades. Apareceram 5 mil aplicações no market para ele, foram feitos 12 milhões de downloads. 12 milhões de downloads em um mês. E olha que não foi tudo comprado no primeiro dia, as pessoas ficaram fazendo download. Foi comprado nos 30 dias do mês, ainda assim, teve 12 milhões de downloads. Para a gente ter uma ideia do tamanho da revolução, do impacto que isso tem nos negócios, 4 meses de disponibilidade ampla do iPad, a partir desse ponto aqui, aumentaram em 20% a pirataria de livros nos Estados Unidos. 20%. Somando só os 3 maiores sistemas de compartilhamento de arquivos, que são o Rapid Share, o 4Shared e o Mega Upload. Isso é uma mudança de grande ordem de magnitude. A indústria do livro físico vai ver nessa década o que a indústria da música viu na década passada e num pedaço dos últimos anos, da década de 90. Mas não estamos falando de compras e vendas, nós estamos falando de marketing. Esse dado aqui é muito interessante. Está nesse link aqui, quando vocês pegarem a apresentação, essa apresentação está cheia de links, vocês pegam o link, clicam, isso aqui vai dar num texto no meu blog sobre essa história daqui. O consumidor que a gente chama de digital, conectado, móvel, já afeta de 10% a 15% de todo o varejo combinado dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e França. Fazendo coisas simples, como usar Google Goggles. Escaneie um produto e vê onde é que isso é vendido mais barato. Eu vi num shopping center em Recife uma coisa dessa que não é nem digital conectado móvel, mas era o cara com o celular dizendo o modelo do laptop é XYZ 4551BR263. Vê aí no busca-pé onde é que tem mais barato. Aqui é 1.589. Consumidor digital conectado de uma forma meio esquisita, mas conectado. Ele comprou ou não comprou lá? Não comprou, achou por 1.280 na web, R$300 mais barato. E eu fui atrás dele, que nem um carrapato, para ver qual era o fim da transação. E ele não comprou lá. Né? Mas só olhando para isso aqui, esse negócio aqui é grande. É muito maior do que aqueles 197 bilhões de todo o comércio eletrônico. É o que já é afetado por a gente tentar entender o mundo e os produtos e as marcas, suas vantagens e desvantagens, de uma outra forma. E aí a gente ouve uma história de internet, entre aspas, ou web, entre aspas, o que vocês quiserem, como mídia, entre aspas também. O que é exatamente internet como mídia? A gente tem uma classificação normal das coisas, né? E quando a gente bota, por exemplo, nos dados do IAB, a gente vê que o setor como um todo de propaganda e marketing em todas as mídias no Brasil, cresceu 18% no ano passado. Isso é muito. Isso é crescimento chinês. Mas a internet cresceu 28%. 28%. Significa que tudo que a gente chama de coisas de propaganda e marketing, ou ações de mídia na internet, estão comendo espaço de outras coisas aqui. Né? Obviamente, o que a gente achava que era guias e listas no passado, está no caminho do grande cemitério dos CNPJs. E está aqui a divisão do que está acontecendo. Né? TV ainda está no C, né? O centro de tudo, tem 62,9%. É ainda mais impressionante, porque o ano passado foi ano de Copa, né? Então se usa muito mais TV, internet tem 4,6%, já passou rádio, que tem 4,2%, passou TV paga em 2009 e está indo atrás de jornais, que está com cara de ser a próxima vítima. TV cresceu 10% na década, se você descontar o efeito Copa, cresceu 5%, rádio perdeu 10%,
Jornais perderam 40%, revistas perderam 25% e a web multiplicou por 3 a sua importância relativa, saiu de 1,5% para 4,6% do total do que a gente investe em propaganda, marketing e mídia no Brasil. Se a gente olhar para os últimos 10 anos e o que foi que aconteceu aqui, a gente começou a se conectar. E a gente achava que as conexões iam ser fixas. Mas não, elas são móveis. A gente está se conectando, nós estamos nos conectando. Não se trata de conectar a minha casa, a minha empresa. Eu estou me conectando. Isso é só um pedaço do cenário como um todo. Porque, a partir do meio dessa década para frente, a gente vai ver as coisas se conectando. A lavadora de roupa conectada na web. Você diria, por quê? Pô, que tal a gente jogar as roupas dentro, ela entra em contato com as fábricas de cada roupa, entra em contato com a central de serviço do cara que vendeu a lavadora de roupa para você e diz, tira aquela camisa vermelha que ela vai borrar as outras roupas todas. Isso vai ser, por exemplo, um negócio ideal para recém-separados, homens recém-separados. Nessa história de que tudo se move mesmo. Quer ver como se move? 15% dos americanos atendem o telefone enquanto estão fazendo sexo. E se você botar SMS e Twitter e Facebook no meio do cenário, 10% de todas as pessoas abaixo de 25 anos de idade acham que é aceitável você twittar a sua transa. Então, nós estamos vivendo realmente num mundo completamente aberto. Um número, 24% acha que está legal twittar a partir do banheiro e 49% acha que na mesa é ainda mais interessante. Então, esse pessoal que está chegando com essa mudança vai ter um impacto dantesco na forma como a gente interage física e pessoalmente. Se a gente olhar para, por exemplo, uma coisa que não tem nada a ver com a gente aqui, mas eu peguei aleatoriamente para ver o que as pessoas estão falando em outros cenários, turismo e viagens. Barry Diller, no Congresso Mundial de Turismo na China, em Beijing, no ano passado. Tudo isso está começando a acontecer, mas o nosso problema é servir os clientes, fazer com que eles entendam a nossa mensagem, entendam os nossos produtos e as nossas ofertas. Tecnologia não significa, ou ter tecnologia não significa que a gente entendeu nada, nem os produtos, nem os serviços. Mas, ao mesmo tempo, o Chief Executive Officer da Expedia, um dos maiores negócios de viagens online do mundo, você não pode evitar a tecnologia. E isso vai acelerar. A gente de tecnologia sabe disso. Mas é legal ouvir o pessoal de fora dizendo, você acha que está rápido? Vai ficar muito mais rápido. E vai ficar mais rápido onde? E aonde é que vai mudar tudo? Móvel e social vai mudar tudo. Ainda mais, presidente do American Express Travel. As pessoas estão se movendo para móvel. E as pessoas querem, em todos os cenários, aquela mudança no comportamento de como é que móvel conectado digital interfere no mercado, com as pessoas no lugar ali, tentando entender o que é aquele produto que está na frente dele. A habilidade de ter informação imediatamente e navegar ao redor de decisões flexíveis, enquanto o consumidor faz qualquer coisa. Travel aqui é substituído por X. Compra, vai ao restaurante, come vinho, faz check-in, assim por diante. Nós estamos num cenário muito peculiar de tentar entender as coisas, tentando e testando. O processo de aprendizado é um processo de tentar, errar e aprender. Se você não tentar e não testar, muito provavelmente você não vai aprender e vai ser consumido por algum tipo de competição. Se a gente quiser colocar isso em termos de black tie ou de yellow tie, a gente está falando de tecnologia, informação ou inovação e estratégia. Para todo tipo de negócio. E negócios em rede, nesse universo que a gente está vivendo, digital conectado, tem a cara do que o David Newman expressa quando ele define a Azul. Ele diz que a Azul, e na realidade qualquer bom negócio para sobreviver hoje, tem 3 coisas só. Tem colaboradores satisfeitos, uma rede de pessoas com propósito, resolvendo problemas dos seus consumidores através de excelência do atendimento. E excelência do atendimento e colaboradores satisfeitos gera clientes satisfeitos. São pessoas que o tempo todo estão em rede, falando umas com as outras sobre o que a gente está fazendo com, para ou deles. E esse é que é o problema quando a gente não entende isso. Isso acontece no mercado. Claro. Aliás, inovação só acontece no mercado. Peter Drucker costumava dizer que inovação tem uma só definição e ela é extremamente elementar. Inovação é a mudança do comportamento de agentes no mercado, como
consumidores ou fornecedores de qualquer coisa. Todas as outras definições de inovação são tornadas redundantes se a gente usar essa. Mudança de comportamento de agentes no mercado, que é o que a gente faz com marketing. Que é o que era previsível, pelo menos para um subconjunto muito interessante de pessoas, em 1999, quando eles publicaram esse manifesto ClueTrain. Eu tenho feito um recenseamento nacional para ver quem já leu o ClueTrain no Brasil. Quem aqui já leu? Sério? Galera, vocês têm que ir ler isso. Procurem ClueTrain Manifesto. Está em português, 95 teses escritas em 1999 sobre como é que a web, quando as pessoas se conectassem, ia funcionar. Não tem em lugar nenhum escrito redes sociais, mas é todinho sobre redes sociais e negócios. E está resumido em 3 frases só, essas 95. ClueTrain Manifesto. Tem em português, não precisa ver o livro, basta ler as teses. Vocês são de marketing, todos vão entender na mesma hora o que a gente está falando aqui. As 95 teses resumidas em 3. Mercados são conversações. Conexões para conversar. Valores sendo trocados em interações. 2. Essas conversações são conduzidas por pessoas, e não por sistemas, por avatares, por marcas, seja lá por quem for. 3. Essas conversações são conduzidas numa voz humana. Não é um call center. O call center é desumano. É uma pessoa lendo um script. O script desumaniza a pessoa. Se vocês quiserem testar isso, façam como eu faço, vez por outra. Eu nunca tive sucesso nesse experimento. Vocês, num sábado de manhã, vocês acordam cedo, depois da balada, ligam para um call center qualquer da sua escolha, que vocês têm um produto em casa, e dizem, olha, eu não quero falar sobre o meu produto, eu quero conversar com você, a pessoa que lhe atende. Aí a pessoa diz, olha, senhor, eu estou sendo gravado. Eu não posso falar, eu só posso ler scripts. Isso não é uma pessoa, é um script. Pessoas são o mercado. Pessoas estão se tornando digitais, ou intrinsecamente mediadas pelo digital. Tem um outro link aqui, de um treco que eu escrevi no meu blog, a partir de um relatório da Alcatel-Lucent, chamado The Shift, que vocês deviam ir atrás para ver esse relatório, como é que as tecnologias ao nosso redor estão mudando tudo, inclusive marketing, mercados, compra e venda, serviço, atendimento, produtos que estão se transformando em serviços habilitados pela web e assim por diante. Acabou de sair a versão 2.0 desse negócio, a versão 1.0 não considerava o Brasil, e ela está online, basta perguntar The Shift Alcatel-Lucent, que vocês chegam na página dele, isso aqui embaixo, e eu modifiquei esse treco para mostrar o que foi que aconteceu, pelo menos para eu tentar entender o que era que tinha acontecido, nas últimas gerações de pessoas e como é que elas se entendiam com o mundo ao redor, como é que elas viam o mercado, como é que elas viam a propaganda, como é que elas viam o marketing, como é que elas sabiam dos produtos. Até 1925, quando nasceu meu pai, você estava centrado no impresso. Meu pai não consegue não ler o jornal. Ele tem 86 anos. Ele tem Facebook, mas a interação dele com o Facebook é esquisita. Ele bota uma foto no Facebook, aí me liga para dizer que botou a foto. Meu filho, acabei de botar uma foto no Facebook. 25 a 45, você nasceu na era do rádio. Ademar Cazé criando o rádio no Rio de Janeiro e montando toda aquela parafernália, criando a noção de marketing, agência, propaganda e tudo. 45 a 65, eu nasci aqui em 55, com 15 anos de idade, era 1970, eu vi o Brasil ganhar a Copa do México pela TV. Isso me levou a fazer um curso inteirinho de engenharia eletrônica para aprender a projetar estações de televisão, coisa que eu efetivamente fiz, por acaso. Para vocês terem uma ideia do impacto nas pessoas. 65 a 80, você nasceu aqui em 70, 75, em 1990 você estava vendo computador em todo canto. No banco, no supermercado, com o chefe, com as pessoas, aspas, mais importantes, ou que tinham mais dinheiro. Você queria ter um. O mundo começava a se tornar digital. Se você nasceu em 90, com 15 anos de idade aqui em 2005, ou você tinha internet e queria muito mais, ou você não tinha e queria. Isso gerou 120 mil lan houses no Brasil. Taperoá, que é o lugar que eu nasci no interior da Paraíba, tem 40 lan houses para 12 mil habitantes, desculpe. É mais ou menos uma lan house para cada 300 pessoas. Tem um estudo do Walmart na periferia do Recife, na Bomba do Emetério, lá tem 13 mil pessoas na Bomba do Emetério, esse bairro da periferia do Recife, tem as mesmas 40 lan houses. Uma lan house, 300 pessoas. Quem nascendo está agora, está na era da mobilidade.
Eu quero me conectar, não quero minha casa conectada. Eu quero estar conectado o tempo todo. E quem nascer daqui para frente está na era da programabilidade. Vejam que app markets são isso. De uma forma rudimentar ainda, eu redesenho a minha experiência digital trazendo as aplicações que eu quero. E, às vezes, conectando essas aplicações, coisa que a gente está vendo muito raramente ainda. Eu trazer 3, 4 aplicações que falam entre si, dentro do meu dispositivo, para mediar uma ação que está acontecendo fora dele. Esse universo aqui inclui essas pessoas daqui, gente que tem 45, 46 anos ou menos. Esse é o povo que define os hábitos e práticas de mercado e interpretação das coisas. É um pessoal que é conectado, digital, móvel e programável, por definição. Eles nasceram nesse ambiente. Não é? Essa história de conectividade vale para todos os lugares. Começa a valer no Brasil de forma muito intensa. Dados muitos mostram que a gente tinha 19 milhões de smartphones no ano passado. A gente tem uma perspectiva de 27 nesse ano, IDC, Forrester, GSM Association. Minha previsão, pessoal, é 35 milhões de smartphones esse ano, por causa de planos como 40 centavos por dia, que vão matar as lan houses, vão fazer com que as pessoas queiram ter seu smartphone. 75 milhões em 2013, e no ano mágico, onde nada vai funcionar no Brasil, nem a rede de celulares, 2014, nós vamos ter 107 milhões de smartphones para reclamar que nada está funcionando. Aí você diz, onde é que a gente usa isso? Essa foto é a 270 quilômetros ao norte de Brasília, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Foi tirada com o meu smartphone, foi postada na hora a partir dele, a 270 quilômetros ao norte de Brasília. Tinha cobertura de celular lá e era banda larga. Já que eu estava lá sendo comido por mosquitos, que eram basicamente do tamanho do smartphone, eu também chequei a minha agenda e respondi 2 e-mails. Com a minha mulher e meu filho olhando para mim, disse, a gente não acredita que você está trabalhando. Pessoas digitais, contextos digitais. Isso devia mudar a nossa visão de mundo. Os próximos 10 anos, se a gente meter sobre eles um olhar digital, com todo mundo literalmente conectado em todo canto, todos conectados, por informaticidade, informática provida como se fosse eletricidade, cobrada e usada como tal, por volume de uso, limitado por algum cap diário, mensal, ou seja lá o que for, muda o contexto que a gente vê as pessoas e suas necessidades. As pessoas querem ser únicas, singulares. Não estou falando com pessoa que é careca e tem 56 anos de idade. Eu tenho um nome, eu tenho uma personalidade e eu quero ser tratado como tal. Eu já disse que a gente é móvel, a gente vive em comunidade, a gente sincroniza o mundo ao redor. Nós não somos sincronizados pelo mundo, nós sincronizamos o mundo. Nós queremos que as coisas aconteçam no local onde eu estou. Não adianta perguntar pizza e aparecer uma pizza no Rio de Janeiro, se eu estou aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, perto do Ionic. Tem que ser uma perto daqui. As coisas têm que ser fáceis de serem usadas. User experience vai ser fundamental para eu entender as coisas. Finalmente, elas têm que ser programáveis. Tudo isso na web. Numa web onde tem uma rede social que está caminhando para ser um treco que tem 1 bilhão de usuários. O primeiro sistema de informação no planeta que talvez vá ter 1 bilhão de usuários. A gente tem que se entender com esse cara, mesmo que ele só vá durar os próximos 5 anos. Se só durar os próximos 5 anos, vai mudar uma quantidade infinita de coisas ao redor. Mas as evidências são que talvez dure mais do que 5 anos. 1 em cada 3 horas de uso da web nos Estados Unidos hoje já é de Facebook. 30% da experiência de web é de Facebook nos Estados Unidos. Não vai ser diferente no Brasil. E aí, de repente, você ouve as pessoas que não leram Cluetrain falando de novos canais, de novas mídias. Como assim, canais? Entra Barbara Stelzner, presidente de um canal, um conjunto de canais, CNBC Europe, Middle East and Africa. Audiências do futuro vão dizer o que é que vai acontecer nos canais. De outra forma de dizer, a gente vai sair de push, de quem ainda tem a mídia para a audiência, para pull, da audiência para o cara que tem, aspas, o canal, que a gente pode passar a chamar de infraestrutura no meio. Minha tradução para isso aqui é o seguinte, o público virou comunidade, a comunidade é interativa e isso não tem volta. Nós estamos falando de um espaço, e não de canais. Um espaço onde pessoas se relacionam, indivíduos trocam informação. O centro continua importante,
mas ele é só um agente a mais naquele mercado. Consequência direta disso é uma troca de visão de mundo de McLuhan, onde o meio era a mensagem, que constrange o que a gente quer dizer, e a gente está falando de comunicação para disseminação de informação, onde o centro fala com as bordas, o centro é dominante, é monolítico, e quer determinar, eventualmente, que a hora do jogo de futebol é 15 para meia-noite, onde o centro estrutura o mundo ao nosso redor. Quando a gente muda o cenário para um mundo conectado, onde nós somos as conexões, não é Facebook que conecta as pessoas, nem LinkedIn, nem Twitter, nem Orkut. Nós nos conectamos em cima de uma infraestrutura que permite que essas conexões aconteçam, que cria um infoscape, um espaço informacional. Nesse cenário, a gente está falando de conectividade para interação, onde o centro é muito menos importante, não é que ele não existe, onde o controle é muito menos importante, onde os comportamentos são emergentes e, mais ou menos, quase sempre, fora do controle, onde a gente está falando muito mais de conjuntura do que de estrutura, onde comportamentos em todas as escalas transformam o que era um bom negócio do passado. Um bom negócio hoje não é mais um produto ou um serviço. Um bom negócio é uma comunidade com um propósito. Qualquer dúvida, estuda as companhias que têm mais sucesso em criarem comunidades ao redor dos seus produtos. Lego é um exemplo magnífico, além, obviamente, da Apple. Consequências disso, em redes sociais, que nós temos, claro, comunicação para disseminação. Nós vamos intervir lá, nós de marketing, nós de venda, nós de produto, nós de tudo. Mas nós vamos conviver com um espaço gigantesco, mundo versão 2, em modo beta, de conectividade para interação, que é muito mais relevante do que isso aqui, e que pode tomar conta disso aqui a qualquer momento, de assalto. Enquanto isso, em Facebook, isso aqui é um tweet recente do meu timeline, 41% dos pequenos negócios americanos têm conta no Facebook. 41%. Eram 27% em março de 2010. O que está acontecendo no Brasil, por exemplo, para a gente botar padarias na internet? Eu estou tentando pegar a minha padaria e botar a minha padaria no Facebook, no momento. E o meu padeiro acha que não faz sentido. Aí eu estou discutindo esse negócio com ele aqui. Essa padaria fica em Redmond, no estado de Washington, nos Estados Unidos, que é a sede da Microsoft, onde está cheio de brasileiros. Só de Recife, no desenvolvimento de software, tem 20. Né? Cerca de 100 brasileiros no desenvolvimento de software lá, e tem uma porrada de gente em marketing, administração, produto. Ou seja, deve ter uns 500 brasileiros, 600, 1.000 brasileiros, talvez, só ao redor da Microsoft. Eles têm 362 carinhas que acham eles relevantes. E eles fazem coisa do seguinte tipo, ó, Quitanda is now serving X tudo. Quitanda passou a servir o X tudo. Aí o Steve Hale, que obviamente é um americano, bota, aonde está a foto? Se fosse um brasileiro, botava, cadê a foto? Né? Mas eles estão servindo aqui. E isso serve para você articular e vender a feijoada do sábado. Né? A feijoada do sábado na padaria é articulada com as pessoas dizendo, ó, esses 7 caras aqui parece que vão. E por aí vai. Não é uma coisa de mega, ultra grandes negócios. É uma plataforma global de negócios, mas também é uma plataforma local de negócios, uma plataforma global para negócios locais. É uma plataforma socal, é uma plataforma social para fazer negócios localizados. O Wade Gerten, que é da EarthBridge, que faz essas coisas dentro de Facebook, para coisas como Delta Airlines, Starbucks e Companhia Limitada, ele diz que a experiência que a gente está começando a viver em rede é uma experiência portátil, eu não vou a ela. Ela vem a mim, não é que eu carrego ela comigo, é que ela tem que chegar no lugar onde eu estou. Ela tem que ser uma experiência pessoal. Eu tenho identidade, eu sou singular. A gente já falou disso antes. Tem que ser participativa. Se eu gostar, eu digo que gostei, eu não digo nada. Se eu não gostar, eu quero que tenha um box para eu dizer que eu não gostei e avisar para as pessoas que é horrível. Isso define social commerce. Se a gente simplesmente mudar a tela, isso define social marketing. Talvez essa seja a década, os 10 anos da gente botar social em quase tudo, como os últimos 10 anos foram a época de passar a ter web em quase tudo, de ter rede em quase tudo. Social everything. Mercados são conjunturas, são os lugares onde a gente inova, que são mudados por tecnologia, mas são lugares onde as pessoas conversam.
Esses novos comportamentos nos mercados em rede, instrumentados por informaticidade, vão levar a um aumento do marketing em redes sociais nos próximos 5 anos de 380%. Uma parte significativa do que a gente está vendo hoje na mídia internet vai para a mídia social, móvel, conectada o tempo todo, localizada, sincronizada. Contexto para quê? Contexto para os 10 princípios que estão no livro da Revolução que a Arizona publicou lá no site. Compartilhamento de absolutamente tudo vai ser essencial. Engajamento, não só nossos, mas dos nossos colaboradores, mas das pessoas com quem a gente está falando. Processos, isso não é aleatório, você não entrega isso para o estagiário, pura e simplesmente, só porque ele tem um perfil no Twitter. Interação, você falar com quem fala com você, não deixar as pessoas sem resposta. Se você começa no modo comunicação para disseminação, você continua no modo conectividade para interação. Você não é o brand, você é um agente a mais. Portabilidade. Todas as aspas, mídias, em todos os lugares onde as pessoas estiverem. Consistência. Não saia atirando para todos os lados. As pessoas querem que você seja singular também. Em todas as redes, de todos os tipos, em todos os lugares, do papel até a televisão, da TV aberta para a rede social. Redes, infraestruturas de informação. E, quando podem, de conectividade para a interação também. Métricas. Se a gente não mede, a gente não avalia. Se a gente não avalia, a gente não sabe se chegou lá. Se a gente não sabe se chegou lá, a gente gasta mais tempo e dinheiro com coisas que a gente não sabe se faz sentido. Se a gente não pode medir, a gente não consegue administrar. Criação de relevância. Não adianta fazer qualquer coisa. Ah, porque nós temos um treco aqui que nós tweetamos e foi retweetado por 1.500 pessoas, que teve um reach de 150 mil pessoas. And then, gerou quantas consultas ao preço do produto no website? Gerou quantas compras? Relevância, não é qualquer métrica que serve. Liderança. Escrito aqui, como vocês estão vendo, em branco sobre branco. Para dizer que para você liderar em redes sociais, todo mundo é que tem que achar que você é o líder. Liderança se constrói, não se designa e não se autodetermina. E, finalmente, a abertura. O espaço é público. Se a gente não tiver convencido que a gente tem alguma coisa para compartilhar, a gente tem um mega problema para resolver e é melhor ir fazer outra coisa naquele velho espaço de McLuhan que está aí há dezenas de anos. Essa era a minha conversa. Obrigado.